Bom, nesta pregação que irei fazer, irei mencionar essas duas passagens aqui de Provérbios, porque elas são tremendas e ambas estão interligadas. Mas antes, deixa eu lhes dizer, a árvore da vida e o livro da vida é a mesma coisa. Representam o soberano da criação, o herdeiro e representante da lei do Criador. Por exemplo, quem está interligado à árvore da vida tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem está desligado da árvore da vida terá o seu nome, terá o seu nome excluído do livro da vida, que, como dito, representa o soberano da criação. Porque Ial é aquele que anuncia o início de todas as coisas e o fim delas. Só que o fim é o início restaurado. O fim é o início restaurado, onde tudo que é da verdade volta para o livro da vida, volta a estar interligado com a árvore da vida, que é o soberano da criação. No milênio, por exemplo, falando do milênio, onde tudo vai estar debaixo da lei do Criador, isto é, do seu nome, porque os reis que irão governar nações com cetro de ferro, eles herdarão o nome do Criador, que é a sua lei. Esses reis eles serão comandados pelo soberano da criação, a árvore da vida, porque o soberano da criação precisa entregar o reino purificado ao Pai, da forma que ele aceita tudo debaixo da sua lei. Portanto, quem não tiver interligado à árvore da vida, terá o seu nome excluído do livro da vida, porque não está interligado à lei do Criador. Então, para que ninguém se engane a respeito dessa questão, deixa eu lhe falar agora a respeito dessas passagens. Antes, também deixa eu lhe dizer, esta não é a verdadeira vida e este não é o verdadeiro mundo. A verdadeira vida está aqui, ó, em conhecer a verdade. E o verdadeiro mundo também está com ele. Vamos ler. Provérbio capítulo 8, versículo 17 e 35. Olha o que ele vai falar. Amam os que me amam. Isto é, seria, amo os que amam a verdade. Que a verdade foi rejeitada nesse modelo. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Tem que procurar, porque você está diante do mundo perverso e corrompido. Do mundo caído, regido por forças malignas pelos seres caídos. Que, como mencionado em vídeos anteriores, o que é que eu falei? Para que os anjos tenham sido expulsos. Eles corromperam a lei do Criador, o nome do Criador. Por isso que eles foram expulsos. Satanás, para se passar pelo Criador, ele corrompe a lei do Criador, o nome do Criador. Agora vamos continuando, versículo 35. Porque quem me acha, encontra a vida. Olha onde está a vida eterna, a árvore da vida, o livro da vida. Porque quem me acha, encontra a vida e recebe a aprovação do Pai, o Criador, que fica feliz e contente. Lógico que ele fica feliz e contente. Porque achou o Filho, achou o Pai, porque no nome do Filho tem que estar contido o nome do Pai. O nome do Pai é a sua lei. E ele, o Filho, é o herdeiro e representante desta lei. Por isso que ele está falando a respeito dessa questão. E esse capítulo aqui, ele está falando a respeito da sabedoria do Criador. A sabedoria do Criador é o soberano da criação, aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. E ao Shemashia, o qual o apóstolo vai testemunhar isso no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 24. O apóstolo Shaul vai falar isso. Então está aqui, ó. Por que o Pai vai ficar feliz? Porque é através dele que o Pai é exaltado. O nome do Pai é a sua lei. E ele é o herdeiro, o representante da sua lei. Através dele que o Pai é exaltado. E é isso que o Pai aceita. Fora disso, ele não aceita nada. Eu até fiz um vídeo, no vídeo anterior, eu falei a respeito do falso profeta. O feiticeiro, o falso profeta Bar Jesus, ou Senhor Jesus, que esse Bar vem de Baal. E o Jesus é a oferta nojenta a qual o profeta Daniel vai mencionar no capítulo 8, versículo 12 e 13. E também lá em Matitial, no capítulo
24, versículo 15, salvo engano, vai ser mencionado a respeito dessa oferta nojenta, que você procurar o nome dele, o significado do nome dele, do Bar Jesus, do Senhor Jesus, é porco. O SUS é porco. A oferta nojenta que foi colocada no lugar do sacrifício consagrado, no lugar do cordeiro. Então, no vídeo anterior eu mencionei até onde é falado no capítulo 13 de Atos. Eu mencionei o versículo 6, 10 e 11. E lá o apóstolo vai até desmascará-lo. E lá mostra que ele é um feiticeiro e falso profeta. O apóstolo vai dizer que ele é contra tudo que é correto. Chama ele de filho do diabo. E ainda diz mais. Quando cessarás de perverter o caminho do Criador, o verdadeiro caminho do Criador, a verdadeira mensagem que leva o Criador. Porque ele perverte o Bar Jesus, ele corrompe a mensagem do Criador, ele corrompe a verdade. Porque o seu nome não tem vínculo nenhum com o Criador, pelo contrário, ele confronta a lei do Criador, o nome do Criador. É a mesma coisa do Tamuz, da Antiga Aliança, porque Antiga Aliança e Nova Aliança não há distinção. A Nova Aliança ela é um complemento da Antiga, onde o Criador vai firmar a sua lei por intermédio do soberano da criação, Yahshua Mashiach, herdeiro e representante da lei do Criador, isto é, do seu nome. Então, se você for lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, você vai ver que o Criador está irado ali, porque o que estava sendo exaltado ali era Tamuz. Tamuz, um ídolo abominável, assim como o Bar Jesus, que é a mesma coisa, o Senhor Jesus. E lá na Antiga Aliança as mulheres estavam chorando por causa de Tamuz. Na Nova Aliança, quais são as mulheres que vivem chorando, clamando pelo Bar Jesus, o falso profeta do Senhor Jesus? As denominações, as sinagogas de Satanás, tanto a católica como as evangélicas, que se trata de mãe e filha. O sistema da Babilônia que adentrou em nações do mundo inteiro, embriagou nações do mundo inteiro, corrompeu, enganou nações do mundo inteiro. Porque tudo vem através de Roma. E Roma é o último império da iniquidade. E o vinho da grande Babilônia embriagou nações do mundo inteiro. O vinho, o engano do catolicismo romano adentrou em nações do mundo inteiro, enganou nações do mundo inteiro. E hoje as mulheres, as denominações tanto católicas como evangélicas, chorando por causa do Bar Jesus, do Senhor Jesus, o falso profeta, o feiticeiro. Quem está seguindo o Bar Jesus está cego, o Senhor Jesus está cego. Ele cegou. E ainda vai falar que lá em Atos, quando eu mencionei, nessas passagens que eu mencionei, vai falar que é jogado uma praga nele, que ele vai ficar cego durante um bom tempo. Quem está seguindo o Bar Jesus é o falso profeta, está cego. Não vai encontrar a verdade seguindo esse falso profeta. Então, continuando aqui, ó. Provérbio capítulo 30, versículo 4. Quem fez essa pergunta sabia o que estava perguntando e a profundidade da resposta. Porque a pergunta está feita de acordo com o nome. O nome é a lei e o soberano da criação, que é o Filho, é o herdeiro e representante desta lei. Por isso que foi feita essa pergunta aqui, ó. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responda, se é que o sabes. Está interligada. Quem souber essa resposta aqui, é a mesma coisa aqui, ó. Por isso que ele vai falar. Por isso que ele vai falar aqui acima. Porque quem me acha encontra a vida e recebe a aprovação do Pai, o Criador, que fica feliz e contente. Essa questão aqui é do nome. Porque no nome do Filho está contido o nome do Todo-Poderoso. Por isso que o Pai fica contente, porque o Pai é exaltado através do Filho, que é herdeiro e representante da sua lei, isto é, do seu nome. Fora disso, não entra no reino do Criador. E depois do milênio, se estiver fora do nome, está excluído, está desligado da árvore da vida e terá o seu nome excluído do livro da vida. E tem o seu nome excluído do livro da vida, que é a mesma coisa, como já mostrado. Então quem fez essa pergunta aqui sabia o que estava perguntando e a profundidade da resposta. Agora, essas verdades só viriam no apropriado tempo do fim, assim como é mencionado lá no livro do profeta Daniel, o qual o mensageiro, Daniel capítulo 12, versículo 9, o qual o mensageiro pede para que o profeta siga o seu caminho,
porquanto as palavras daquele livro seriam seladas e lacradas, e a sua significação só viria no apropriado tempo do fim. Por quê? Porque tem que vir a lei do Criador. Porque tudo foi colocado debaixo da lei do Criador, que é o seu nome. E mediante o seu mediador, que é o herdeiro e representante da sua lei. Então, tinha que vir essa verdade, tem que vir essa verdade. O cristianismo agarrado no ídolo Bar Jesus, no ídolo grego, idolatrado por Roma, e como mencionado, é a mesma coisa do Tammuz da antiga aliança, porque esse engano já vem desde o início, o engano se passando como verdade, achando que vai ser arrebatado no nome de Jesus. Não vai nunca. Isso aí vai ser esmagado dentro da tribulação, porque essa aberração vai cair. Ele não tem vínculo nenhum com o Criador, com a lei do Criador, com o nome do Criador. Pelo contrário, ele confronta a lei do Criador, isto é, o nome do Criador, porque se trata de um ídolo abominável, qual o Criador o abomina. Então não vai ser arrebatado nunca, vai ser esmagado. Isso aí vai ser esmagado na tribulação, na provação. E o tal Bar Jesus, o Senhor Jesus, está sendo desmascarado, que é o falso profeta, o feiticeiro falso profeta, ainda através de Yahshua Mashiach, o soberano da criação, herdeiro e representante da lei do Criador. Assim também é mencionado lá em Matitiel, no capítulo 24, versículo 14, salvo engano. E as boas novas do reino serão anunciadas no mundo inteiro, e então virá o fim. E tem que ser anunciadas as boas novas do reino mediante a lei do Criador, para que se saiba o que é a lei do Criador, que é o seu nome. E o herdeiro representante da sua lei é o mediador, o soberano da criação. Então tem que ser anunciado e está sendo anunciado hoje por meio de quê? Por meio da internet. Porque a internet percorre o mundo inteiro. E fora da lei do Criador, ninguém entra no reino. O joio que rejeitou a lei do Criador, que destruiu a lei do Criador, esse aí é desligado da árvore da vida, tem seu nome excluído do livro da vida. No final do milênio, e já estão reservados para isso, é Geena, lago de fogo, porque pertence ao vosso pai, Satanás,